Sabe, em 1941, o escritor austríaco Stefan Zweig olhou para o Brasil e viu um refúgio, uma terra de potencial infinito, de harmonia, que ele imortalizou com a famosa alcunha de País do Futuro. Pois é, mais de 80 anos se passaram, e a pergunta que fica é: o que aconteceu com essa promessa? É isso que vamos investigar agora. O que Zweig viu aqui, na verdade, era o oposto da Europa daquela época, que estava mergulhada nos totalitarismos. Ele descreveu uma terra onde o ódio de classes e de raças, segundo ele, não tinha criado raízes. Era de fato um belo retrato da esperança. E essa é a grande questão, né? A pergunta que vai guiar toda a nossa análise aqui. Como é que aquela nação que encantou os Zweig parece ter se tornado refém de uma estrutura que sufoca o próprio progresso? Bem, a resposta começa a aparecer com este número. Olha, à primeira vista parece até um erro de digitação, não é? Mas não é. Esse número é, na verdade, um sintoma bem profundo de uma crise estrutural. Ok, para a gente entender o que esse número realmente quer dizer, a gente precisa olhar de perto a máquina fiscal do país. Uma análise que vai revelar uma crise profunda, especialmente na base do nosso sistema federativo, os municípios. E aqui a gente entende o contexto daquele número. Pense bem, os municípios do Brasil gastam, em média, quase o dobro, 189,2% de tudo que eles mesmos arrecadam só com a folha de pagamento. A pergunta óbvia é: como isso é possível? A resposta é simples, mas preocupante: uma transfusão constante e gigantesca de recursos que vem da União e dos estados. Na prática, a autonomia municipal vira uma ficção. E se a gente olha para os estados, a situação também é bem crônica. Muitos estados operam, assim, sistematicamente acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, aquela lei que, em tese, deveria controlar os gastos públicos. Isso mostra o que a fonte chama de insolvência estrutural, um cenário onde o orçamento é devorado por despesas antigas, paralisando qualquer capacidade de investir no futuro. Ok, mas é importante entender. Esses números todos, eles são sintomas, não a causa. Então vamos um pouco mais fundo para entender a causa, que está na própria arquitetura do nosso poder. Uma arquitetura que segue uma máxima bem antiga: dividir para imperar. Dá uma olhada nesta linha do tempo. A multiplicação de municípios coincide de forma impressionante com momentos de reconfiguração do poder central. Cada grande salto que a gente vê aí, principalmente depois da Constituição de 88, não significou um avanço da democracia local. Pelo contrário, representou uma fragmentação do território para enfraquecer qualquer oposição e criar um monte de entidades politicamente dóceis e dependentes. E é aqui que a gente chega num paradoxo central do nosso sistema: um federalismo centralizador. Veja bem, na teoria somos uma federação. Mas na prática, quando a gente olha para o dinheiro, para o caixa, somos um Estado unitário disfarçado. O poder de arrecadar fica todo concentrado em Brasília, o que cria uma relação de tutela e não de cooperação com estados e municípios. E o grande motor que faz essa engrenagem toda girar é o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O que ele faz é criar um incentivo totalmente perverso para uma elite política local, criar um município novo, mesmo que ele não tenha a menor condição de se sustentar, significa garantir acesso direto a uma fonte de recursos federais. O prefeito acaba virando uma espécie de despachante de luxo do poder central. Mas por baixo de toda essa estrutura política e fiscal, existe algo talvez ainda mais forte: uma mentalidade, uma cultura hostil à liberdade econômica que se reflete nas nossas leis e instituições, amarrando o potencial de prosperidade do país. O que a fonte desta análise argumenta é que a nossa Constituição de 1988 acabou consolidando uma visão de Estado babá, que tem uma desconfiança profunda da livre iniciativa, do indivíduo e até do lucro. É uma mentalidade que, muitas vezes, prefere a segurança do cartório à aventura da fábrica. E talvez nenhum documento legal capture melhor essa mentalidade do que a nossa CLT. Inspirada na Carta del Lavoro, da Itália fascista, ela não foi pensada para criar um mercado de trabalho dinâmico, mas sim para enquadrar as relações de trabalho sob a tutela do Estado. O resultado disso? Bom, rigidez, custos altíssimos e uma cultura de processo judicial que, no fim das contas, acaba empurrando muita gente para a informalidade. E como se não bastasse, todas essas disfunções estruturais que a gente viu, elas estão agora em rota de colisão direta com uma força que não dá para parar e que era totalmente previsível: a nossa demografia. Essa mudança eleva a crise a um nível existencial. Olha só que interessante e preocupante.
O Brasil está vivendo uma das mudanças demográficas mais rápidas da história. A gente saiu de uma média de mais de 6 filhos por mulher lá em 1960 para 1,6 hoje. Isso é bem abaixo do que a gente precisa para, pelo menos, manter a população estável. O resultado disso é que a nossa pirâmide etária virou de cabeça para baixo. A idade média do brasileiro pulou de 19 para 35 anos. E aqui está o ponto crucial. O Brasil envelheceu muito rápido, antes de ficar rico o suficiente para bancar essa nova realidade. E pensar que a gente teve uma janela de oportunidade de ouro, o famoso bônus demográfico. Aquele período em que a proporção de pessoas em idade de trabalhar era a maior possível. Mas o que aconteceu? Em vez de aproveitar esse período para poupar, para investir, para construir as bases do futuro, o país fez o contrário. A gente aprofundou ainda mais esse modelo de gasto público que já não se sustentava. E a consequência direta dessa colisão entre demografia e gastos é inevitável. O nosso sistema de previdência, o de repartição, acaba se tornando, na prática, uma espécie de esquema de pirâmide legalizado. Com cada vez menos gente trabalhando para sustentar cada vez mais aposentados, ele vira uma transferência forçada de renda das gerações futuras para as gerações presentes. Uma verdadeira bomba relógio. Então, depois de todo esse diagnóstico, fica claro que a gente está numa encruzilhada. É importante entender que essa trajetória não é um destino. Foi o resultado de escolhas que foram feitas no passado. E isso significa que o futuro vai depender das escolhas que fizermos a partir de agora. E para reverter esse quadro, a fonte que baseia esta nossa análise aponta para uma agenda de reformas bem profundas, que se apoiam em 3 pilares. Primeiro, uma reforma do Estado e do Pacto Federativo, para dar mais autonomia e recursos a estados e municípios. Segundo, uma reforma econômica ampla para destravar a livre iniciativa. E terceiro, uma transição para um modelo de previdência de capitalização individual. E com isso, a gente volta à nossa reflexão inicial. A questão final, que vem do ensaio de Daniel Galvão de Carvalho Júnior, que inspirou esta análise, nos deixa com uma reflexão. Será que, para finalmente honrar aquela promessa que Zweig enxergou, o Brasil precisa parar de se ver como o país do futuro e começar de vez a tarefa dura, mas urgente, de construir um país do presente?